Olá pessoal, meu nome é Ari. A minha apresentação vai ser sobre essa jornada, saindo do data center tradicional, né, onde a gente tem ainda os servidores, storage, a parte de rede, né, e indo para esse mundo de cloud. Né, como seria mais ou menos essa transformação, um caminho, né, para isso? Então, eu trabalho já com TI aproximadamente 15 anos, né? Há uns 4 anos mais ou menos estou trabalhando mais com cloud. Então, na maior parte da minha vida profissional, eu trabalhei mais ou menos metade metade, né? Meio a meio entre projetos, né, consultoria, e trabalhando no cliente final, né, nas equipes de administração, suporte e projetos dentro dos clientes. Então, de uma maneira geral, assim, meu perfil é mais generalista, né, de infraestrutura em geral. Tanto a parte de sistemas operacionais, ambiente de virtualização, networking, storage. Né? Como eu atuei muito com a infraestrutura de uma forma ampla, né, isso sempre me facilitou atuando com cloud, porque no final você tem um portal de infraestrutura onde você tem acesso à parte de rede, à parte de storage, tudo isso é apresentado como serviço. Né? Então, essencialmente, você tem a infraestrutura, né? Mas você tem toda ela onde você consegue utilizar, quando você cria uma instância, um servidor, você vai colocar ele dentro de uma rede. Você pode criar essa rede, né, automaticamente ou por uma linha de comando ou pela console. Você precisa de uma área de disco para apresentar, você pode criar esse volume, ou você pode pedir lá para o orquestrador esse volume que ele atache na instância. Então, muitas atividades que eram feitas de forma separada, né, existiam equipes para lidar com cada uma dessas áreas de infraestrutura. Hoje, com a cloud, você consegue ter todas essas disciplinas atrás de um portal, né, te apresentado como serviço. Então, esse conhecimento, assim, ter trabalhado com não tão focado em nenhuma disciplina, né, vem me ajudando bastante nessa fase de atuação mais focada com cloud. Então, na minha vida profissional, eu trabalhei em empresas de consultoria, na HP, na IDS, empresas de varejo, eu trabalhei na Pernambucanos, Magazine Luiza, e atualmente eu trabalho no Viva Real, que é um portal imobiliário de internet, né? Onde você consegue buscar a casa que você está procurando, né? A casa dos seus sonhos. Então, o Viva Real ajuda você nisso. Então, começando aí um pouco de história. Olhando para os ambientes de infraestrutura de uma forma geral, a gente tem o data center tradicional, onde a gente tem as estruturas de rede, load balance, a parte de networking, né, onde você de conectividade, os servidores, o storage e a SN, né, que é a rede de storage. Isso é muito comum, a gente tem bastante isso nos data centers ainda hoje. O que veio mudando? Toda essa parte que antigamente só existia fisicamente, ela vem toda ela sendo virtualizada. Então, começou com os servidores, né? E hoje essa virtualização está se estendendo à parte de rede e a parte de storage, né? A virtualização possibilita você conseguir definir a infraestrutura que era física de uma forma como se fosse objetos, né? Como se fosse um pedaço, um componente de um software. Então você não vai lá, instala o servidor fisicamente, põe ele no rack. Quando você precisa de um servidor hoje em dia, você vai lá na console do ambiente de virtualização e cria um novo servidor. Toda essa parte física, né, você faz uma vez só. Então você não faz a cada instalação de um novo servidor. Né? O que a cloud te ajuda? Ela é um passo natural para os ambientes virtualizados, né? Onde você tinha um portal de virtualização lá com VMware, com o XenServer ou Hyper-V da Microsoft. O passo natural seria, eu não consigo colocar um portal na frente de tudo isso e os usuários acessam esse portal e ele mesmo cria a máquina.
você já consegue definir os templates, né, de servidores, você consegue pré-definir as redes, né, para elas serem consumidas. Por que não você colocar um portal e pedir para o portal provisionar essa infraestrutura, né? Então, esse aí é o coração, né, a essência da nuvem, você transformar a infraestrutura e apresentar ela para ser consumida dinamicamente como serviço. Claro que não é só isso, né, mas esse aí é o primeiro tijolo, né, que o pessoal chama de IaaS, que é a infraestrutura como serviço. Então, de uma forma geral, data center físico já é uma coisa muito antiga, data center virtualizado já vem sendo uma coisa muito comum, né, já está ficando uma coisa também já mais antiga, né, e a gente está caminhando aí para esse mundo de cloud, que é basicamente o novo normal aí dos ambientes. Então, todas as empresas, a tendência é que as novas empresas estão nascendo já na nuvem, né? E as empresas já estabelecidas, as empresas mais antigas, a tendência é que elas comecem a utilizar cada vez mais a nuvem. A diferença é que as empresas que são muito grandes, né, talvez elas tendem a ir para o mundo híbrido, né, onde você usa uma nuvem que é de um terceiro, né, uma grande nuvem, e você pode também ter uma nuvem sua, né, que é o que o pessoal chama de nuvem privada. Você pode construir uma nuvem sua, ou você pode transformar a sua infraestrutura numa infraestrutura apresentada como uma nuvem para ser consumida como serviço. Então a ideia é sair desse mundo antigo para o mundo novo, que basicamente no mundo antigo ele é mais mecanizado, né? E é mais pesado, ou seja, antigamente você instalava um servidor, você realmente põe o servidor no rack, cabeava o servidor, energizava, às vezes dependendo dos processos que certas empresas têm, você tem várias planilhas, né, vários trâmites para percorrer, né, todo esse processo. Então, mesmo do ambiente virtualizado, às vezes tem o processo de aplicar o baseline de segurança, o antivírus, colocar na monitoração, né, criar os usuários locais ou colocar ele num LDAP, tem toda uma padronização até você liberar para a aplicação poder ser instalada. No mundo novo, tudo isso é automatizado, então você não tem tantos ritos só para subir um componente da infraestrutura a um servidor, né? Ou uma rede. A tendência é que isso seja cada vez mais efêmero. Então, quando você vai subir um ambiente, você define ele primeiro, né, no arquivo de configuração, e depois você executa esse arquivo de configuração e o ambiente é solicitado por orquestrador. E o orquestrador vai criar ele inteiro para você. Então você define o ambiente todo ele primeiro, né, você programa o ambiente, depois você solicita para o orquestrador de infraestrutura criar um ambiente para você. A mesma coisa para as regras de autoescalonamento, né? Então, antigamente, se você precisava crescer o ambiente, você tinha que comprar um novo servidor e tudo mais. Hoje, você consegue criar regras, né, para que o provisionamento de servidores seja feito de uma forma automatizada. Então, com a virtualização, você não compra mais tantos servidores físicos, né? Você compra máquinas maiores e que seja possível você criar várias máquinas virtuais dentro desse servidor maior. Então, para crescer um ambiente, você não vai precisar ir lá comprar um servidor físico e também não vai precisar instalar uma máquina virtual do zero e ir lá configurar ela inteira. Então, a ideia é que você defina toda a configuração lógica de cada servidor antes, para o processo de deploy de uma aplicação seja feito processo inteiro automatizado ou o mais automatizado possível. Então, olhando para a infraestrutura como serviço, os data centers, um data center tradicional, onde você tem o rack com a camada de virtualização, rede, essa parte vermelha, você pode usar como um pool de cloud, por exemplo. Mesmo
uma infraestrutura atual, a infraestrutura da nuvem, né, ela pode ser criada com os mesmos componentes que a gente cria os ambientes de virtualização hoje em dia. Então, não necessariamente você precisa ter uma infraestrutura pensada inteiramente para cloud. É claro que quando você pensa num tipo de infraestrutura que pode escalar dinamicamente, né, ela pode responder a falhas muito mais facilmente. Tem tecnologias mais novas, né, que cria abstrações na camada de storage, abstrações na camada de rede, que facilita esse tipo de escalonamento da infraestrutura, né? Então a infraestrutura convencional ela não vai escalar, ela não vai ser tão dinâmica como uma infraestrutura pensada inteiramente para cloud, mas é possível você pegar uma infraestrutura já existente de um ambiente de virtualização, onde você tem um storage lá no SN, Fiber Channel, servidores de Hack ou Blades, né? E você conseguiria, né, criar um portal de infraestrutura e apresentar essa infraestrutura tradicional como cloud. É o que é chamado aí de IaaS, né, que é infraestrutura como serviço. Então, no data center convencional, você tem esse tipo de estrutura. Tem o storage, você tem a forma de servidores, a parte de rede, os serviços de rede. Então, a ideia é você ou virtualizar mais ainda, né, do que só a parte de servidores e storage, ou você apresentar essa infraestrutura atrás de um portal que consiga conversar com ela toda, né? Que consiga criar uma máquina virtual na sua farm de servidores físicos. Esses servidores físicos vão estar taxados em servidores em storage do jeito comumente feito, né? E você pode pré-definir já as redes ou criar as redes on demand. E o que vai variar é esse tipo de automação, né? Você pode fazer com que o orquestrador de infraestrutura converse com switches, crie VLANs, ou você pode usar túneis, pode usar uma rede mais virtualizada, onde use túneis, né, entre os switches virtuais e tudo mais. Mas, basicamente, você conseguiria pegar uma infraestrutura qualquer, né, e apresentar ela como uma infraestrutura de nuvem. Então, basicamente, a gente tem os servidores físicos, né, que são os compute nodes, são servidores de virtualização, não necessariamente para a nuvem. Você precisa usar virtualização, poderia ser bare metal, né? Mas o mais comum é você ter servidores físicos usados como pool de servidores de virtualização. Então, os servidores podem ser chassi ou blade. O ambiente de virtualização, o mais utilizado para a nuvem é o VMware Zen e KVM. Nas nuvens mais open source, aí, é mais fácil de você ver o Zen e o KVM, porque eles são mais o custo-benefício é maior. E se você projetar os ambientes que vão estar na nuvem para eles serem mais resilientes e não ter que ter uma infraestrutura muito resiliente, porque as aplicações não são, é mais fácil você utilizar esse tipo de software, né? Você poderia criar uma nuvem inteira com software livre, desde que ou com servidores, né, de baixo custo, não necessariamente com uma infraestrutura de estado da arte da infraestrutura, se você configurar as aplicações para que elas não partam da premissa que a infraestrutura vai estar sempre disponível, sempre no ar, né? Na parte de storage, a gente tem aí a gente pode utilizar as mesmas estruturas que tem hoje, a estrutura Fiber Channel, a SCSI, NFS, o Object Storage também, né, na nuvem você pode utilizar isso. Por exemplo, se você tem uma infraestrutura que você apresentou lá como nuvem, e aquela é uma infraestrutura que a qualquer momento ela poderia ter algum problema. Por exemplo, você pegou um ambiente de desenvolvimento, uns servidores que eram um ambiente de desenvolvimento, criou um portal lá de infraestrutura. Você poderia ter um ambiente externo na cloud, um Object Storage ou um NFS, e usar para persistir a informação. O Object Storage também pode ser um componente da cloud, onde você guarda lá os templates e as ISOs do ambiente, né? Ele pode ser também um componente da nuvem, mas pode ser um ambiente externo onde você vai persistir as informações
da sua nuvem, como na AWS, né, onde você pode usar o S3. O ideal é que você não persista as informações dentro das máquinas virtuais, porque as máquinas virtuais tendem a ser efêmeras, né? As instâncias de servidores, elas tendem a ser efêmeras. Se você quiser persistir uma informação, o ideal é que você jogue num tipo de storage externo à infraestrutura de computação, que é o EC2, né? Para persistir informação no longo prazo, você jogaria no Object Storage, que é o S3. Na parte networking, nós temos as VLANs aí na parte de rede, os load balancers e os firewalls. Esse tipo de infraestrutura, ela pode também continuar física e o orquestrador conversar com ela, ou você pode virtualizar e jogar isso para dentro do ambiente virtualizado, onde a orquestração de infraestrutura vai executar isso na camada de software. Pode ser híbrido também. Então o paralelo que eu vou fazer aqui da infraestrutura tradicional com a infraestrutura de cloud é com o Cloud Stack. Tá? Então tem dois grandes orquestradores aí open source que você pode usar para criar um ambiente de nuvem próprio. Tá? Não é muito difícil de fazer. Então os dois orquestradores de cloud open source mais difundidos é o OpenStack e o CloudStack. Eu vou fazer um paralelo aqui com o CloudStack, porque o CloudStack ele é mais simples, é mais fácil de fazer o paralelo. E se você for criar um ambiente, um laboratório, é mais fácil de fazer a implantação e ver funcionando. Tá? Então os componentes são... você tem os hosts, que são os servidores físicos, são servidores que você vai instalar um software de virtualização, o Xen, o KVM, o Hyper-V ou VMware. O storage primário, ele é onde as VMs vão ser, o storage onde os discos da VM vão ser criados, tá, de cada instância. Então cada servidor que você criar lá no orquestrador de infra, no CloudStack, ele vai criar o disco da VM nesse storage primário. Esse storage primário, ele pode ser o disco local do servidor de virtualização, ele pode ser um export de um NFS, ele pode ser um disco Fiber Channel ou um disco iSCSI. Tem várias maneiras de você configurar esse storage primário. Tá? E não precisa ser só uma maneira específica, você pode ter tipos de storage diferentes no mesmo cluster. O cluster é um agrupamento, né, dos servidores de virtualização. Então você vai ter um cluster lá ou N clusters de Xen servers, você vai ter um cluster lá ou N clusters de ambiente VMware, ou outros de Hyper-V. Você consegue criar também afinidades, falar esse tipo de instância Linux, eu vou subir num Xen server. Se for instâncias Windows, eu vou subir num ambiente de Hyper-V ou num ambiente VMware. O pod, ele é como se fosse um hack para o CloudStack. Então dentro de um pod você vai ter vários clusters, dentro de cada cluster você vai ter hosts, e os hosts vão estar taxados ao storage primário. A parte de rede, você pode criar ela mais virtualizada, ou você pode representar sua infraestrutura física de rede para o CloudStack, e o CloudStack usar uma infraestrutura que já está provisionada. Ou seja, se você tiver VLANs, se tem o routing lá no Firewall ou nos switches, você pode manter essa infraestrutura e só representar ela no CloudStack. O CloudStack ele não vai nativamente conversar com os switches e pedir uma VLAN, mas você pode já deixar essa infraestrutura que já está pré-criada e só representá-la no CloudStack para ela ser consumida como serviço. O storage secundário é um storage que geralmente é um NFS, né? E é onde você vai guardar os templates das instâncias, onde é guardado o snapshot e os ISOs, né? Os ISOs são os ISOs de sistema operacional mesmo. Você sobe ele para dentro do CloudStack, para o storage secundário, e ele fica disponível lá no portal para você
lançar uma máquina e fazer a instalação direto do ISO. Tá? Ou você pode subir qualquer máquina, pegar uma máquina que já está criada e gerar um template de uma máquina que está em execução. Enfim, tem várias maneiras, mas quando você vai subir o ambiente pela primeira vez, você sobe o ISO dos sistemas operacionais para gerar os primeiros templates. Isso é o que é feito geralmente. Uma zona é uma coleção de pods, e você tem um grupo, né, de servidores que são as controllers, né, que vão ser os servidores de gerenciamento. Geralmente você vai ter para cada zona, para cada região, você teria dois servidores que fariam esse papel de controller, mas para um laboratório você pode ter um servidor só. Ele guarda os dados do ambiente num servidor de banco de dados no MySQL. Então essa aí é a cara dele. Então quando você sobe, você vai ter aí a zona. Dentro da zona você vai ter os pods. Cada pod é como se fosse um rack, como eu disse anteriormente. Dentro de cada pod você vai ter alguns clusters. Dentro dos clusters você tem o host. O storage primário é o disco onde são os discos, as VMs ou os exports NFS, onde você vai criar as máquinas virtuais. O storage secundário é o dos templates, as ISOs, os snapshots, né? As VMs de sistemas aí que ele está mostrando são VMs, por exemplo, ele cria duas VMs quando você instala. Uma VM que faz proxy da console. Quando você sobe uma máquina virtual, você consegue pegar a console da máquina virtual. Ele faz um proxy para você conseguir pegar a console do hypervisor. E ele sobe uma máquina virtual, uma segunda máquina virtual que faz o gateway para o storage secundário para o NFS. Ou seja, quando você gera quando você importa ISO ou gera template, tem uma máquina virtual do sistema que interage com o storage secundário, né, tanto para apresentar lá os snapshots e os templates, como também para salvar isso dentro do NFS. Os roteadores virtuais são máquinas virtuais que ele cria para cada rede provisionada. Então, cada rede que você criar dentro do CloudStack ou utilizar, ele vai criar um roteador virtual que vai prover os serviços de rede. Serviços de DNS, por exemplo, de HCP. Então ele sobe uma máquina virtual para prover serviço para cada rede que você criar dentro do CloudStack. Então, fazendo um paralelo, a gente tem a parte de computação, como a gente tem num data center tradicional. Vai ser o servidor, vai ser o cluster, né? E dentro do cluster você vai ter vários servidores. Na parte de rede, ele tem uma estrutura de segmentação entre uma rede que ele chama pública, que o conceito desse público é você ter IPs para publicar os serviços, né? Geralmente IPs válidos, mas não necessariamente precisaria ser IP válido para num teste, mas conceitualmente a ideia é que sejam IPs públicos, ou seja, você subiria as suas instâncias dentro do CloudStack para você publicar o serviço provisionado dentro das suas instâncias. Você utilizaria IPs públicos. A rede guest é uma rede para você criar redes internas, ou seja, redes com IPs que não são válidos. Tem alguns tipos de rede, depois eu vou passar mais para frente. A rede de gerenciamento é uma rede interna, é a rede onde os servidores Zen vão estar conectados, e as VMs, né, de sistema elas vão ter o IP também nessa rede de gerenciamento. E a rede de storage. Então, quando a máquina virtual lá do storage secundário, quando ele salva os dados lá no NFS, ele usa essa rede de storage. E se você usar o storage primário como o NFS, ele vai usar essa rede de storage também. Então, o que você conseguiria fazer aí, por exemplo, criando um portal pegando a sua infraestrutura e transformando ele num portal de nuvem? Então, você conseguiria fazer com que as redes que já existem, né, ou seja, as suas VLANs que já têm o roteamento, já têm ACL e tudo mais, você consegue
criar esses VLANs, passar esses VLANs IDs dentro lá do orquestrador de infraestrutura, do CloudStack, por exemplo, e você coloca lá um range de IPs dessas subnets, dessas VLANs, né, que já estão definidas na sua infraestrutura física, e lá dentro do portal ela seria consumida como serviço. Então, basicamente, deixa eu abrir aqui para mostrar. Então, por exemplo, o que seria isso? Você tem uma rede que já existe dentro da sua infraestrutura. Você vem aqui e adiciona uma rede guest, ou seja, seria uma rede que já existe. Guest. Você coloca o VLAN ID dessa rede que já está aprovisionada. Coloca lá qual é o gateway, a máscara de rede e o range de IPs que você quer que o CloudStack entregue dessa rede para as máquinas que forem lançadas nela. Tá? Então é uma rede que já existe na sua infraestrutura física e você está representando ela no CloudStack. Aqui tem uma rede que eu criei, né, para exemplificar. Você coloca o VLAN ID, o gateway, a máscara e o conjunto de endereços que você quer que ele entregue on demand. Deixa eu voltar lá. A rede isolada é uma rede fria, uma rede Layer 2. Ou seja, como ela não vai ter o roteamento, é só uma VLAN, né, seria só um VLAN ID, o CloudStack vai criar uma máquina virtual de roteamento que vai prover alguns serviços, né? Por exemplo, aqui ele pode prover o serviço de firewall, de rede, de port forwarding, de VPN, de load balancer, né? DHCP, DNS, user data e serviço de routing. Então, basicamente, vai ser uma rede fria, no endereçamento que você define lá qual é o endereçamento, ou ele pega lá um padrão, e o acesso do mundo externo para essa rede vai ser feito através daquela máquina de routing, que vai prover alguns serviços. Ou seja, você pode publicar essas instâncias através de um NAT, através de um load balancer, né? Então é uma rede isolada, é uma rede simples, né? É uma rede, você define a máscara, é uma rede só, você cria o seu ambiente aí dentro e publica ele através dos IPs públicos que você configurou lá dentro do orquestrador da infra, do CloudStack. O VPC, você consegue que é parecido com a rede isolada, só que você consegue criar múltiplas redes, né, múltiplas subnets, e elas com roteamento entre si. Por exemplo, essa rede aqui poderia ser a rede do ambiente de Web Application, e essa outra rede poderia ser uma rede de banco de dados, né? E o ambiente de virtualização de routing aqui do CloudStack, ele vai prover esses serviços e ele vai também oferecer conectividade entre essas redes criadas dentro do mesmo VPC, do mesmo ambiente de rede virtual. Então, o que é legal disso tudo? É você poder criar um ambiente que você conversa com a infraestrutura. Você pode ir lá no orquestrador de infraestrutura, que você cria suas ofertas de rede, né? Por exemplo, deixa eu voltar lá. Você pode vir aqui e criar a sua oferta de serviços. Ó. Por exemplo, você pode falar, eu vou criar uma oferta de computação que vai ter um core, 100 MHz e 512 GB de RAM. Se eu subir uma instância, né, eu poderia vir aqui e subir uma instância. E ele teria essa oferta, né, que eu criei lá atrás. Então, você pode vir aqui e criar ofertas, definir, né, olha, então que tipo de instâncias
com qual capacidade, né, que vai ser possível subir no meu ambiente virtual, no meu portal de infraestrutura. Então você define aqui, então ao invés de você ir lá, que você sobe um servidor, pega do template, um servidor com 2 vCPUs, com 1 GB de RAM, com 2 GB de RAM, você cria essas definições antes. Quais definições, né, quais tipos de instância faz sentido? Claro, você tem que ter o sizing, né, do ambiente de virtualização pensado, né, já para isso antes, mas você define isso aqui, e quem vai utilizar, quem vai criar o seu ambiente, né, ele vai ter os tipos de serviço que você pré-definiu aqui, a mesma coisa para os discos. Então, quando eu for criar uma máquina virtual, eu posso ter os tipos de disco já pré-definidos, né. Eu escolhi um disco de 5 GB, ele vai provisionar um disco de 5 GB e pronto. A mesma coisa para ofertas de rede. Quando eu for provisionar uma rede, eu posso definir os tipos de serviço que vai ter essa rede, né? Ela vai ter um roteador virtual, ele vai ter o serviço de user data, ou seja, um serviço que vai dar algumas informações que o orquestrador de infraestrutura tem, né? Eu vou poder apresentar isso para a máquina virtual. Eu vou ter o serviço de DNS, eu vou ter um DHCP, né? Eu poderia criar um serviço de rede, por exemplo. Opa, ele deu erro. Deixa eu ver se tem um. Por exemplo, né? Esse aqui tem um load balancer, tem o serviço de NAT, Service Security Group, enfim. Você cria o serviço de rede e escolhe que serviços vão ser suportados. Ou seja, quando uma rede for provisionada com essa especificação, que serviços de rede eu vou oferecer. Então, você consegue, o usuário, né, que for provisionar a infraestrutura, ele vai ler essas configurações que você definiu, como a infra deve ser consumida, ele consegue consultar, como estou mostrando aqui, esses serviços e já sair utilizando. Ou seja, você não vai ter uma pessoa que vai lá criar uma máquina virtual, né, que tem que ter X, a configuração A, B ou C. Quando você for provisionar um ambiente, você já tem os tipos de serviços pré-definidos, você só vai lá e consome esses serviços. Aí o próximo passo aqui, a última coisa que eu queria passar aqui essa apresentação é o seguinte. Ainda assim, quando a gente olha, voltando aqui para o portal, né, esse aqui é um laboratório, está rodando aqui numas máquinas virtuais, né, ó, tem um servidor, a controller aqui do CloudStack e o Zen Server, né. Aqui é a console lá do servidor. Eu posso fazer uma pergunta aqui para ele, dando comando direto por APIs, falando, olha, me lista aí a service offerings, né? Me liste lá as ofertas de disco. Ou seja, você consegue conversar com o orquestrador, ver, que tipo de serviço você tem aí, eu tenho esse, quanto você tem? Eu tenho X recursos para você, então provisiona para mim. Então você conseguiria criar esse tipo de automação. Então não só vir aqui pelo portal, né? Não só vir aqui no portal e adicionar uma instância, next, finish. Uma outra coisa que também aproveitando dá para mostrar é, se você olhar para o ambiente do Zen Server, né, que aqui é o Compute Node é um Zen Server, você vê que a configuração é como se fosse um cluster de Zen Server qualquer, né? Ele tem esse código aqui porque o storage primário ele mesmo mapeia, e o storage local, né, ele renomeia aqui para um código aqui do CloudStack, e esse aqui é o storage primário que ele atachou ali, ele também coloca um código. E as máquinas virtuais aparecem com código aqui, né? Então é um cluster qualquer, como se fosse para um ambiente de virtualização tradicional. A diferença é que, olhando para cá, você não consegue saber o que está rodando, né? Que nem aqui tem essa máquina virtual V aqui e um código.
se fosse uma instância de um servidor qualquer, ia estar aí, se fosse uma instância de um usuário, ia estar aí um código, né? O que é esse servidor I? O que é esse servidor V? Isso aqui só faz sentido aqui dentro da console, do CloudStack. Ó, o V é o console proxy aqui. Essa aqui é a storage secundário. Esse aqui é o router. Então o que a gente tá vendo lá no orquestrador, né? Ele está subindo essas máquinas de sistema agora. E se olhar lá no CloudStack, ó, ele está subindo aqui no Zen Server, né? Ou seja, eu não consigo. Vocês viram que essas instâncias não estavam aqui antes, né? Elas não estavam paradas, elas simplesmente não estavam aqui. Ou seja, quando eu desaloco uma instância, eu paro ela lá no orquestrador da infraestrutura. O orquestrador de infraestrutura vem aqui dentro do virtualizador e fala, olha, pode remover do seu inventário essas instâncias aqui. Quando essas instâncias são novamente iniciadas, o orquestrador de infraestrutura vem no hypervisor e fala, sobe para mim essa instância no nó tal. E aí sim ela volta aqui. Ou seja, a gente não consegue administrar o ambiente mais dos servidores virtualizados, né? A gente só vai administrar o ambiente através aqui do portal de infraestrutura, que é ele que vai conhecer o estado, né, do ambiente. Isso é uma mudança importante, né, olhando para o data center tradicional, onde você tinha lá a farm de servidores virtualizados, você entrava na farm e estava tudo ali. Agora, se você apresenta o servidor através de um portal de infraestrutura, quem conhece como essa infraestrutura está concatenada, como ela está relacionada entre si, né, é o orquestrador de infraestrutura. Então, você tem que configurar a representação no portal de infraestrutura de uma maneira que o orquestrador é que vai fazer isso. Ou seja, não é mais olhando isoladamente. Se eu for lá no storage, no NFS, né, por exemplo, eu simplesmente pego um IP lá do NFS e o export. Eu venho aqui no orquestrador de infra e falo, olha, qualquer nó que atachar dentro do cluster, aqui dentro desse cluster, né, qualquer host que estiver dentro desse cluster, ele vai atachar o storage, ele vai lá, o NFS, ele vai vir e vai montar o NFS aqui. Tá? Então quem vai garantir essa consistência é o orquestrador. Se isso não estiver consistente, o orquestrador de infraestrutura que vai tomar as ações, né, vai isolar o pedaço de infraestrutura que não está consistente. Então, o legal, olhando para frente, não é você ir lá exatamente no portal de infraestrutura e criar a máquina virtual, ir lá e rodar o wizard next finish. Né? O que você pode fazer? O que estou mostrando aqui é um tipo de automação. Essa automação aqui é com Ansible, né? É um gerenciador de configuração. Tem outros como o Puppet, o Chef, Salt, tem alguns, né, gerenciadores de configuração. Esse aqui é o Ansible. Então você consegue definir as configurações. Está vendo os caminhos aqui? É um tipo de script que eu vou para você provisionar uma infraestrutura na Amazon. Então eu venho, defino uma tarefa, falo, olha, cria para mim máquinas virtuais, se vai assinar um IP público ou não, qual que é a chave para acessar a console da AWS, né? Quantas máquinas tem que criar, se vai ter rede de acesso para o disco otimizado ou não, enfim, você define tudo isso num arquivo de configuração. Tá vendo? Na parte de storage você consegue definir as tags para a máquina e tudo mais. Então você define esses passos de provisionamento de infraestrutura. Você fala, olha, orquestrador de infraestrutura, cria para mim uma máquina. Então, e com essas configurações aqui. Então, onde você define isso? Você define um gerenciador de configuração, por exemplo, como o Ansible dessa maneira. Você tem as suas receitas também para configuração lógica do ambiente. Isso aqui é um exemplo de tarefa simples para ele configurar um Nginx, né, que é um web server. Você vem e define, olha, copia lá o arquivo do repositório oficial do Nginx.
se a instância que você estiver rodando for um CentOS. Instala o Nginx lá, dá o yum install. Certifica que o serviço está startado, inicia ele para mim, tá vendo? E verifica que realmente ele está iniciado antes de sair. Tá? Então, a gente poderia ter muito mais tarefas aqui, né? Eu copio o arquivo de configuração do Nginx para o serviço do Nginx, copia esse arquivo de configuração, sobe o serviço e sai. Tá? Então, todas as tarefas para configurar um ambiente, o ideal é que você defina todas essas atividades como uma programação, ou seja, é o que o pessoal chama de infraestrutura como código. Né? Então você programa a infraestrutura. Uma vez que você tem um portal, que você consegue ir lá e pedir a infraestrutura, de jeito que quem criou o portal, né, ou quem fez o design da infraestrutura atrás do portal pensou, você cria essas receitas para pedir para esse portal provisionar a infraestrutura para você, e evitar de ir lá no portal e criar um servidor no next finish, né? Aqui é um exemplo que nem eu mostrei para vocês aqui atrás, que tinha as tarefas para provisionar uma instância na Amazon e tinha as tarefas para instalar o Nginx. Então você consegue criar uma outra receita e você fala assim, olha, então faz para mim o seguinte, pega aquela receita lá de criar a máquina, executa ela para mim, e depois que você executar e criar a máquina, configura a instância com essa role aqui, que é a role do Nginx, que é o que dá o yum install lá, o Nginx, e sobe o serviço. Então você consegue deixar tudo isso definido, né, escrito, e você só dá basicamente um play lá, no caso aqui é um Ansible Playbook, você vai lá e executa, ele vai ler essa descrição da infraestrutura que você fez nos arquivos de configuração e ele vai lá e provisiona a infraestrutura. Da mesma forma que a gente veio aqui e colocou para ele criar uma máquina, você consegue colocar qual que é o estado da máquina, que é o estado presente, e cria esse servidor para mim. Você consegue também falar, olha, se esse servidor estiver lá, remove ele para mim. Então você consegue da mesma forma provisionar, criar a infraestrutura de uma forma automatizada, você também consegue remover essa infraestrutura, desaprovisionar essa infraestrutura de uma maneira otimizada. Então, quando eu mostrei ali para vocês que você consegue definir rede, você consegue criar lá o load balancer, você consegue criar os discos, você consegue criar os volumes ali no orquestrador da infraestrutura, você consegue também, através do software de automação, pedir para o orquestrador fazer isso para você. Né? Então você não vai lá e fica criando... Você pode fazer isso também, né? Se o ambiente não for muito complexo, vai criar uma receita... Se você for criar um ambiente pequeno, talvez não precise você definir ele inteiro em arquivos de configuração, se ele vai ser só criado uma vez e vai ser estático. Mas pensa num ambiente que é dinâmico. Por exemplo, você quer criar um ambiente de teste para liberar para o pessoal usar. Então, você conseguiria fazer a criação da mesma maneira que você cria um ambiente de teste, com a mesma receita você vai criar um ambiente de produção. A diferença pode ser só que você vai falar, olha, o ambiente de produção crie com máquinas maiores, ou crie nessas outras redes, né? Você quer criar um ambiente de staging, você vai trocar a versão da aplicação, então você sobe um ambiente novo, com a versão nova da aplicação, tomba lá no load balancer para o ambiente novo e mata o ambiente antigo. Então, quando você fazer todas essas atividades, não vão ser mais aquele grande projeto. Eu vou instalar os servidores, né? O pessoal vai colocar na monitoração, vai instalar, vai colocar o baseline de segurança, certificar que está tudo ok. Essa certificação de que está tudo ok, você vai definir aqui nas receitas de configuração. Né? Então, você testa, você cria as receitas, testa e certifica de que sempre quando ele concluir todos os passos aqui, ele vai estar tudo certo. Se tiver alguma coisa, você cria todos os testes durante a receita. Ou seja, você vai ter certeza que todo o ambiente vai ser criado da mesma maneira. Tá? Então era isso que eu queria mostrar, né? Que é o fato.
de que nós estamos nessa fase de transição do data center tradicional virtualizado indo para os data centers já de nuvem, tanto usando nuvens de terceiros, como é possível também você criar sua própria nuvem, ou é possível você criar uma nuvem, uma pequena nuvem sua, para você já ir vendo como isso funciona, que tipo de problemas isso pode te ajudar a resolver, né? Então, eu quis mostrar aqui que não é uma coisa tão difícil de fazer e que você consegue usar a sua infraestrutura atual para apresentar ela como uma infraestrutura de cloud. E uma outra coisa muito importante, né, não só você criar um portal, né, ou utilizar um portal de um terceiro, mas a nuvem é legal se você automatizar a criação dos ambientes, ou seja, usar esses tipos de tecnologia aqui que você descreve a infraestrutura. Eu preciso de um load balancer, você vai lá e coloca, cria para mim aqui um load balancer, ele precisa ter essas ACLs, né, tá dentro desses grupos de segurança, as máquinas têm que ter esse tamanho, tem que ter uma monitoração específica, ela tem que ter uma configuração de sistema operacional específico. Então você consegue definir tudo isso uma vez só. E você todo o ambiente, cada vez que você executar essa receita, ela sempre vai ser executada da mesma maneira. Ou seja, você vai ter sempre certeza que o ambiente foi sempre criado da mesma maneira. Então, se ele funciona uma vez quando você provisionar, ele vai sempre funcionar, né? Porque sempre que você executar essa receita, ele vai fazer sempre as mesmas coisas, né? Então, provisionar um ambiente ou remover, desaprovisionar esse ambiente vai ser uma tarefa trivial, né? A ideia é que você não tenha medo, né? Que nem a gente tem medo em alguns ambientes, não vou desligar esse servidor porque ninguém sabe como isso foi configurado. Então os ambientes daqui para frente, eles tendem a cada vez mais terem essas descrições, né, de como eles são criados. Existem várias linguagens, várias maneiras de você fazer esse tipo de descrição da infraestrutura, mas isso daí que é legal, né? É isso aí que transforma a nuvem numa ferramenta muito poderosa de você conseguir evoluir a aplicação e gerenciar ambientes muito grandes com uma equipe reduzida, né, com baixo esforço, né? Desde que você use a automação, a facilidade de escalar de uma nuvem, né, de você poder ficar criando máquinas virtuais, provisionando ambientes, mas também descrevendo a infraestrutura como código, né, nesses arquivos de configuração. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.